Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai desvendar uma das ferramentas de engenharia mais poderosas e que muitas vezes passa totalmente despercebida. Mas ela está lá, moldando a segurança e a confiabilidade do nosso mundo moderno. Pois é. Como é que se impede um desastre antes mesmo que ele tenha a chance de acontecer? Essa é a pergunta que tira o sono de muita gente, de engenheiros a médicos passando por gerentes de projeto. E a resposta, em muitos casos, tem um nome: FMEA. Então, o nosso roteiro de hoje é esse aqui. Primeiro, o que é FMEA? Depois a gente entra na fórmula clássica do risco. Aí vamos ver como ela se aplica em projeto, processo e sistema. Na sequência, a gente vai além da fórmula básica para ver como a coisa ficou mais inteligente. E por fim, vamos descobrir como essa lógica de gerenciamento de risco está em todo lugar, protegendo a gente. Bora lá? Ok, vamos começar pelo começo. Para a gente entender o poder dessa ideia, primeiro a gente precisa saber, afinal, o que é exatamente o FMEA. O FMEA é, na essência, um jeito estruturado de fazer a pergunta: o que pode dar errado aqui? Sabe, é como se fosse um exercício de futurologia, só que com método. O objetivo é transformar aquela incerteza, aquele e se, num plano de ação bem concreto, identificando os pontos fracos antes que eles virem um problemão. E olha que interessante, essa ideia não apareceu do dia para a noite, ela nasceu lá nos anos 40, por uma necessidade militar. Falha em sistema de armas não era uma opção, né? Depois, nos anos 70, a indústria automotiva, com a Ford na liderança, pegou a ideia para evitar aqueles recalls caríssimos. Aí, em 85, virou um padrão global e continuou evoluindo até essa harmonização mais recente em 2019, que deixou o processo ainda mais forte. Certo, já entendemos o que é e de onde veio. Mas como é que funciona na prática? Como é que o FMEA clássico mede, quantifica o risco? Vamos ver isso agora. O coração do FMEA clássico é uma coisa chamada número de prioridade de risco, ou RPN para facilitar. Pensa nele como uma nota, uma métrica que ajuda as equipes a decidir onde focar a atenção primeiro. E essa nota vem de uma fórmula bem simples, mas muito poderosa. Severidade vezes ocorrência vezes detecção. É a multiplicação desses três fatores que vai dar o nosso RPN. Vamos analisar cada um deles para entender melhor. Olha só que legal, a gente tem os três pilares do risco. A severidade basicamente pergunta: se isso aqui falhar, o estrago vai ser grande? A ocorrência quer saber qual a chance disso acontecer. É algo comum ou raro? E por último, a detecção. A gente consegue perceber essa falha antes que ela chegue no cliente? Quando se multiplica as notas dadas para cada um desses três, a gente tem o RPN. É ele que vai gritar qual é o incêndio que precisa ser apagado primeiro. Mas é super importante entender que FMEA não é uma coisa só. Na verdade, é como se fosse uma família de ferramentas, e cada uma entra em um momento diferente da criação de um produto ou sistema. Pensa nisso como uma cascata, de cima para baixo. Primeiro vem o FMEA de sistema, que é a visão geral, a visão de helicóptero, sabe? Como as grandes partes conversam entre si. Depois, a gente desce um nível, para o FMEA de projeto. Aqui o foco é no desenho, na planta do produto. E por fim, a gente chega no chão de fábrica, com o FMEA de processo, que olha os riscos da fabricação em si. É uma forma bem completa de cobrir todas as pontas. Então, por muito tempo, o RPN foi o padrão. Só que, com o tempo, a indústria começou a perceber que tinha uma falha, bem no coração da lógica dele. E o problema é exatamente esse. Confiar cegamente num número só pode ser bem perigoso. Pode fazer uma equipe inteira ignorar um risco que, é raro, mas que se acontecer, é uma catástrofe. Vamos pegar um exemplo prático para ficar claro. Imagina uma falha com severidade máxima, nota 10, o pior cenário possível. Mas ela é super rara, nota 2 para ocorrência, e a gente detecta fácil, nota 2 também. Multiplicando tudo, o RPN dá 40. 40 num universo de 1000. É um número baixo que pode passar batido. Só que ele está escondendo uma verdadeira bomba relógio. Foi por causa disso que o jeito de pensar o risco precisou evoluir. E essa evolução tem nome, prioridade de ação, ou AP. A grande sacada aqui foi abandonar a multiplicação simples do RPN e adotar uma lógica diferente, com tabelas. A regra ficou muito mais clara, principalmente na indústria automotiva. Se a severidade for alta, não tem conversa, tem que agir. Ponto final. E a coisa não parou por aí. O FMEA foi se especializando. Surgiu o FMCECA, que adiciona uma análise de criticidade, muito usada no setor aeroespacial. Tem o FMEDA, que olha para o diagnóstico, essencial para sistemas que precisam se autodetectar.
E um super importante hoje em dia é o FMA-MSR, que foca em como o sistema reage a uma falha enquanto está funcionando, para garantir que ele falhe de um jeito seguro. E é aqui que a história fica ainda mais interessante, porque essa lógica do FMA, ela saiu do mundo da engenharia e foi parar em lugares que a gente nem imagina. A ideia de analisar proativamente os modos de falha é tão poderosa que foi adaptada para proteger a gente em todo tipo de situação, nos lugares mais inesperados. Dá uma olhada nisso. Nos hospitais, existe o HFMA, para evitar erros com medicação e aumentar a segurança dos pacientes. Na indústria de alimentos, ajuda a achar pontos de contaminação. Nas cadeias de suprimentos globais, ajuda a prever e diminuir problemas com fornecedores. E até na cibersegurança, uma lógica parecida é usada para analisar ameaças de ataques. É FMA para tudo que é lado. E aí a gente se pergunta, né? Quão longe essa ideia pode ir? Qual o limite da adaptação dessa ferramenta? A resposta é mais de 100. Existem mais de 100 variações documentadas do FMA. Cada uma delas é ajustada para um setor específico, desde oleodutos no fundo do mar até software de equipamento médico. A base é a mesma, mas os detalhes mudam para se adaptar a cada realidade. No fundo, FME é mais do que um procedimento, né? É uma mentalidade, uma disciplina, uma forma estruturada de encarar o e se. É sobre transformar a incerteza em algo que a gente possa gerenciar e, com isso, criar um mundo mais seguro e confiável para todo mundo. Isso tudo deixa a gente com uma última reflexão. Nós ficamos muito bons em prever falhas em produtos, em máquinas. A pergunta que fica é: qual sistema humano está precisando desse tipo de pensamento agora? Que grande desafio da nossa sociedade a gente poderia encarar com esse mesmo rigor, com essa mesma vontade de prevenir em vez de remediar?